Olá pessoal, agora sim voltando, nós temos as nossas disfunções da burocracia. Professor, para a gente anotar aqui um conceito, o que é disfunção da burocracia? Vamos lá. A disfunção da burocracia é a burocracia implementada de maneira incorreta. Novamente, as disfunções da burocracia são as implementações da burocracia de maneira incorreta. Como assim? Ora, você precisa de ter norma e regulamentos, ok? Mas vamos no nosso ponto 1 aí. Você tem aquele apego, aquela internalização, das normas e regulamentos. Será que não tem nenhuma situação diferente que eu preciso agir de maneira diferente? Nós temos agora a pandemia. Para o funcionário ter o salário no final do mês, ele precisa de estar presencialmente. Só que a gente tem uma situação que a gente considera uma situação de emergência, né? Uma situação adversa do normal. Ou seja, você tem uma pandemia, será que esse funcionário ele não pode continuar recebendo, tendo um trabalho home office, digamos assim? Os tempos são outros, então deve-se ter reinterpretações das leis. Mesma coisa, excesso de formalismo papelório. Será que para você conseguir o auxílio precisa de saber alguma informação, né? Eu não sei, pessoal, né? Esse é só um exemplo. Eu não sei como que vocês conseguem um auxílio, todos os documentos que precisa. Mas vamos supor que para conseguir um auxílio, ele pergunte, sei lá, quantos animais você tem em casa. Será que isso é necessário? É um exemplo, tá, pessoal? Eu acho que não, para conseguir um auxílio. Enfim, ou seja, será que para conseguir aquele auxílio eu preciso de realmente todos os documentos? Não só dos básicos, você comprovando sua renda, às vezes o imóvel que você tem, né? Se o seu pai, a sua mãe ou o seu responsável está trabalhando. Então são algumas informações importantes que são necessárias, não coisas desnecessárias. Resistência à mudança, geralmente, se você for num serviço público, né, querer implementar alguma coisa, uma ideia nova, as pessoas que estão lá vão falar o quê? Mas isso sempre foi assim. A gente sempre adotou. Será que porque sempre foi assim tem que continuar sendo o resto da vida? E a personalização do relacionamento também, né? Aquela questão da pessoalidade, não deve ter pessoalidade que nós falamos aí. Uma outra é a superconformidade em relação à rotina e procedimentos. É aquela velha história, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, não importa a ideia nova que surja. Né? Os sinais de autoridades que você geralmente vê numa empresa que é extremamente burocrática, a pessoa ela se acha no poder de mandar e fazer aquilo sempre da mesma forma, o que nem sempre deve ser correto, né? A gente sabe que não acontece. E uma outra disfunção da burocracia é a dificuldade no atendimento aos clientes e conflito com o público, né? Por quê? Você chega em uma repartição pública com uma determinada demanda. A sua demanda, às vezes, tem algumas particularidades que não tem como ser atendido para todo mundo. Você é o único responsável por pegar, sei lá, um auxílio, um dinheiro para sua mãe. Porque a sua mãe não pode ir na repartição pública, né? Ela tem uma doença grave, digamos assim. E aí, não, tá aqui na lei que eu preciso da sua mãe aqui. Ué, mas se ela não pode ir lá receber o auxílio, vocês vão ficar sem receber o salário, enfim, vai morrer de fome? Não, deve ter alguns meios, uma assinatura dela em cartório, né? Um bilhete, um papel com o comprovante, né, falando no cartório lá que confere com o original, com a assinatura da. Então você tem que ter alguns meios, né, a gente chama de firma reconhecida em cartório, você tem que ter alguns meios peculiares para determinadas demandas. Né? Então, essas disfunções, né, que seria a burocracia tratada de maneira incorreta, elas causam imprevisibilidade no funcionamento das organizações. E aí a gente tem algumas vantagens da burocracia. Vamos lá para as vantagens? A racionalidade, que eu já falei para alcançar os objetivos em gerais. Precisão de definição de cargo, lógico.
né? Você deve ir em determinado funcionário porque você sabe, aquele funcionário ele cuida das finanças. Então ele está ali responsável pelo setor de finanças. Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou tirar com ele. Não com o funcionário lá do setor de logística, porque aquele funcionário às vezes não sabe a parte financeira. E isso é muito melhor porque dá uma certa previsibilidade e você, enquanto cliente, conhece todo o fluxo da organizações. As organizações sempre atuando de maneira padronizada e uniforme também facilitam muito a consulta dos clientes. A número 4 aí que eu falo da substituição de pessoal. Professor, como assim? O funcionário ele deve ser treinado conforme uma determinada regra, um determinado formulário, né? Ou seja, vão se criando formulários para que esse funcionário trabalhe. Tudo que você vai fazer dentro da empresa, ela deve estar no manual. Porque na hora que você sair do dia para a noite na empresa, o funcionário que entrar, ele não vai ficar perdido, porque ele vai seguir o manual. Ele vai seguir tudo que está escrito ali. Ou seja, o funcionário ele entra na organização, mas ele tem um manual. É uma forma da empresa continuar, né, a produzir, continuar suas atividades sem ter aquela perda muito grande do funcionário. Então você formalizar tudo. Por isso a burocracia é tão importante, porque vai estar tudo no manual, vai estar tudo formalizado, tudo explícito, né? Quando eu trabalhei em algumas organizações, né, empresas, mesmo empresas públicas, eu costumava, quando eu entrava, fazer um manual das atividades, porque na hora que eu sair daquela organização, o outro funcionário que entrar, ele vai olhar o manual passo a passo e vai saber como fazer o procedimento, como trabalhar, senão, coitado, o próximo funcionário ele fica perdido. De repente ele é mandado embora, não por falha dele, mas por falha da empresa, porque a empresa não normatizou todas as tarefas que devem ser feitas. O número 5, a redução do atrito entre as pessoas. É lógico, mas professor, como assim reduz o atrito entre as pessoas? É lógico, se você não favorece ninguém, ninguém pode chegar e falar que você, ô diretor, o senhor está puxando o saco de fulano de tal, né? O senhor está dando mais vantagem, mais promoção para esse tipo de funcionário. Não, eu ajo, né? A minha decisão é com base na meritocracia. Lógico, a mesma coisa eu enquanto professor, eu não posso favorecer ninguém, né? Eu devo tratar todo mundo de maneira igual. Ou seja, se você estudou, alcançou seus pontos, tirou ponto, você vai ter aquele determinado ponto. Então não é uma redução de atrito se você usa a burocracia da maneira correta. As decisões elas são previsíveis, lógico, porque é sempre pautado na racionalidade, né? E obviamente a gente já falou aí da competência técnica que fala número 7 aí, e do mérito pessoal. E aí a gente vai para a nossa apreciação crítica, né, da burocracia. A gente sempre tem aí as apreciações críticas. E a primeira coisa que nós temos é o excesso de racionalismo. Lógico, professor, mas tudo deve ser muito racional dentro da empresa. Lembra do exemplo que eu dei da nossa pandemia agora? Ora, se o funcionário só vai receber quando ele está presencialmente, e aí aconteceu a pandemia, ele não pode fazer um home office, ele não pode ter uma reunião por webconferência. Então, assim, tem que ter um dinamismo nas organizações, não pode ser tudo fechado, né, a ferro e fogo aí. Limitações da teoria da máquina, né? A negligência quanto à organização formal, né? Será que não existe organização informal? Será que trocando uma ideia dentro da instituição não consigo propor soluções melhor para aquela instituição? Né? A gente viu aí na abordagem humanística a importância da organização informal para as empresas, né? E outra coisa, eu não vou considerar as transformações que ocorrem no mercado, o crescimento do meu profissional, né? Isso daí eu tenho que considerar. Uma outra coisa que eu gosto de falar aqui, não é necessariamente limitada a um tópico, são vários tópicos aí.
Uma limitação é aquela que eu falei, lembra que eu falei com vocês da mensagem do WhatsApp? Ah, professor, então só pode ser via e-mail. O ideal é via e-mail institucional. Mas se você precisa de dar um recado rápido, que as pessoas às vezes não vão abrir o e-mail, será que utilizar o grupo de WhatsApp de determinados profissionais ou o grupo de alunos que vocês têm, né? O grupo de vocês, será que pelo WhatsApp não seria muito mais fácil, seria muito mais nítido e transparente para todo mundo, né? Às vezes o aluno está lá, né, na hora de dormir, mas ele viu aquela mensagem tão importante. Então, assim, há que se analisar. O WhatsApp, ele é um meio de comunicação informal, mas será que ele não seria eficiente para as organizações? Então, essa daí é uma outra crítica que é bem interessante a gente colocar aí. Abordagem de sistema fechado da burocracia, ou seja, não olha o externo, o que está acontecendo lá fora. A gente tem que se reinventar. Eu aqui, enquanto professor, eu nunca gravei videoaula. É a primeira vez que eu estou gravando videoaula. Ah, então será que eu não vou gravar porque, né, eu sou pago pela instituição para dar aula presencialmente e não à distância? Ué, mas estamos em um outro momento. Será que eu não poderia gravar uma aula, né? Não seria melhor para os alunos? Então a gente tem que se reinventar algumas coisas, né? O que está acontecendo externamente? A gente tem que estar em período de constante mudança. Abordagem descritiva e explicativa, nem tudo é descrito e analisado. A gente sabe que as leis podem ser e devem ser alteradas. E por fim, o conflito, ele é indesejado na burocracia. Olha que absurdo. A gente sabe, pessoal, que é por meio do conflito. Estou falando aquele conflito ruim, a gente viu lá em Teoria das Relações Humanas, mas o conflito bom, o conflito é o confronto de ideias. Esse confronto de ideias é extremamente interessante e produtivo para a organização quando nós estamos pensando em crescimento. Beleza, pessoal? E aí, nós temos as nossas dicas gerais do Moodle, lembrando sempre, né, do nosso estudo, do nosso compromisso aí com a matéria, né? A gente tem a prova essa semana, então vamos nos dedicar aos estudos aí e sempre, né, analisando pela perspectiva enquanto aluno, na educação à distância. Quem faz educação à distância são vocês, então vamos ter o compromisso dos estudos aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, qualquer coisa curtem o vídeo, se inscreve no canal aí para sempre estarem recebendo os novos vídeos e até a nossa próxima quinzena. Até mais, pessoal, bons estudos!